Olá, meus preciosos irmãos, amados ouvintes e amigos, pela maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez, juntos, para desfrutarmos um precioso tempo em Sua maravilhosa presença. Nós estamos tratando já há alguns programas deste poder vivificador, este poder dinâmico do precioso Espírito Santo. Estamos falando da própria vida de Deus entronizada em os nossos corações. Eu tenho uma escritura que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, e esta escritura tem sido a base de toda esta meditação que temos tido em torno deste tema, o poder vivificador. Nas reuniões ou nos programas passados, nós estivemos viajando com a igreja primitiva, quando este poder foi derramado lá no dia de Pentecoste e veio vivificar aqueles discípulos que estavam ali medrosos, desencorajados, mas de repente Deus derramou dos céus esta preciosa unção do maravilhoso Espírito Santo e encheu cada fibra do corpo daqueles discípulos, daqueles apóstolos, daqueles homens que haviam sido chamados para levar este santo e precioso Evangelho do maravilhoso Espírito Santo a toda parte. E nós estamos vivendo num tempo em que Deus prometeu restaurar a nossa fé de filho, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Portanto, este mesmo poder que esteve vivificando aqueles corpos mortais é o mesmo poder que nos vivifica nesta hora em que nós estamos vivendo. Aliás, a Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver o que é que nos diz aqui em Romanos 8, essa escritura maravilhosa, né? Diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, esta é uma preciosa promessa que Deus tem deixado. E como beneficiário, né, da sua ressurreição, deste poder vivificador, nós estamos aqui para tomarmos posse de todas estas preciosas bênçãos que foram adereçadas a todos os filhos que foram redimidos por Cristo ali na cruz do Calvário. Portanto, meus queridos, nós estamos vivendo a hora em que esta palavra se materializa por sobre um povo, por sobre uma igreja, que é chamada a Igreja Ômega. Nós temos lá, no princípio, a Igreja Alfa, e nós temos aqui agora, no final, a Igreja Ômega. Assim como eles foram revestidos com este poder vivificador, haverá também, nesta hora em que nós estamos vivendo, uma igreja revestida
com este mesmo poder vivificador, este mesmo poder dinâmico do precioso Espírito Santo de Deus. Nós estivemos ali com Paulo, com Pedro, com João, né, quando eles estavam ali curando aquele homem que estava ali paralítico há mais de 40 anos, esmolando na porta do templo, e vimos, meus preciosos irmãos, este poder derramado no dia de Pentecoste, aquela unção sobre Pedro quando pregou aquele sermão, e mais de 3.000 almas foram compungidas em seus corações e chegaram diante de Pedro e de todos os demais apóstolos, perguntando o que eles deveriam fazer para serem salvos. E Pedro, sem hesitar, porque ele sabia, ele havia sido comissionado, juntamente com os demais apóstolos, para levar este evangelho por toda parte. Jesus havia dito a ele: ide a todas as nações e batize-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, quando esse poder, esta unção tremenda do maravilhoso Espírito Santo foi derramada, ou seja, o próprio Deus tomou Pedro e ali aqueles lábios estavam expressando a palavra viva de Deus. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais à frente ele diz assim: a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom, e recebereis esta unção, e recebereis este poder vivificador por sobre as vossas vidas, que vivificará os vossos corpos mortais, que vos encherá com o meu precioso Espírito Santo. Portanto, queridos, nós estamos olhando para uma igreja cheia deste poder vivificador de Deus. E o que é que nós poderíamos dizer de Estevão? Ele era um diácono, um homem que foi levantado para servir o povo. Mas nós encontramos Estevão, a Bíblia dizendo que ele estava tão cheio deste espírito de graça, tão cheio deste poder vivificador, que ele realizava milagres, que ele realizava sinais, prodígios e maravilhas diante do povo. Até que um certo dia apareceu alguns homens da sinagoga dos escravos libertinos e começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da província da Ásia. E nenhum deles foi capaz de resistir à sabedoria, de resistir ao Espírito Santo que estava falando através dele, operando através dele. E ele então foi chamado diante daqueles sacerdotes, né, para prestar conta. E os sacerdotes vieram e perguntaram: estas acusações que nós estamos recebendo aqui acerca de vocês são verdadeiras? E olha então o que Estevão, cheio do precioso Espírito Santo de Deus, respondeu: irmãos, pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado, o nosso pai Abraão, e ali então ele começou, foi para Isaac, foi para Jacó, foi para os patriarcas, até que ele chegou aqui em Davi. Meu Deus, que coisa, que obra extraordinária, diga-se de passagem, que discurso tremendo do maravilhoso Espírito Santo de Deus. E para terminar, este discurso não poderia faltar. E ele então, ungido pelo precioso Espírito Santo, com toda ousadia do céu, ele disse: povo teimoso,
vocês têm coração incircuncidado e são surdos à verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram. Vocês também o fazem. Que profeta os seus antepassados não perseguiram, mataram aqueles que estavam predizendo a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram? Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido da mão dos anjos. Os líderes judeus, quando ouviram isto, se enfureceram em seus corações e então começaram a acusar Estevão. E ali a Bíblia diz que eles rangiam os dentes contra ele, mas Estevão estava cheio deste poder vivificador de Deus, e ele olhou firmemente para os céus, diz a Bíblia, e ele viu a glória de Deus, viu Jesus de pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à mão direita de Deus. E eles, na mesma hora, taparam os seus ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os seus mantos e os depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Estava ali ele, aprovando todas aquelas coisas terríveis que estavam sendo feitas, mas o tempo dele chegaria logo lá na frente. E enquanto eles estavam apedrejando Estevão, estava com seus joelhos dobrados, orou e disse: Senhor, recebe o meu espírito. E ele caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpem por este pecado. E com isto adormeceu. Mas, queridos, cheio deste poder vivificador, dinâmico, deste maravilhoso Espírito Santo de Deus, cumpriu o seu ministério, entregou-se nas mãos de Deus, porque eu não sei se você sabe, mas uma das maiores aspirações do coração de todos aqueles santos do passado eram se tornar um mártir por amor a Jesus, eram dar as suas próprias vidas por amor a este santo e precioso Evangelho do Espírito Santo, que ainda hoje está gotejando o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus queridos irmãos, meus amados amigos e ouvintes, que este precioso poder vivificador do maravilhoso Espírito Santo venha aos vossos corações, seja derramado por sobre as vossas vidas, que vocês venham ansiar, que vocês venham desejar, suspirar por este poder, por esta unção. Se há um clamor no coração, é porque é uma resposta em alguma parte, em algum lugar, porque não haveria um clamor se não houvesse um fundo para responder esse clamor que está ardendo em os vossos corações. Deus vos abençoe na maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo.